Glória a Deus, pode se assentar? Caramba, tá alto esse microfone, hein? Se puder abaixar um pouquinho para mim. Ou não sei se é porque agora tá um pouquinho mais vazio, né, por conta das cadeiras. Mas vamos lá. Mais um house, estou muito feliz. Alguns rostinhos novos aí, sejam todos muito bem-vindos. E espero que voltem mais vezes. Amém? Amém. Pessoal, vamos lá, né? Vocês viram aí que está com umas cadeiras novas, a gente tirou aquelas cadeiras azuis, e o motivo é porque logo vamos iniciar a construção do novo templo. Então vai ser tudo novo, tudo bonito, tudo moderno. E vamos lá, tá agarrado, chama a gente para encher esse novo templo, né? Tem que encher aqui primeiro, depois a gente enche o maior. Amém? Pessoal, o tema da mensagem de hoje é as marcas do servo da igreja. E para começar essa mensagem, eu queria perguntar aqui, quem é servo da igreja? Ergue a mão. Quem é servo de Deus? E a igreja é de Deus, certo? Então nós somos servos da igreja também. Amém? Pessoal, e o servo nada mais é que um mordomo que vive em fidelidade. O servo é um mordomo fiel. E eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 6. Amém? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 6. Amém? Vamos lá. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Pessoal, como eu já falei em vários cultos aqui, a igreja de Corinto, estava se dividindo, estava rachando. A filosofia do mundo estava entrando dentro da igreja. A igreja estava tendo comportamentos mundanos e eles se baseavam em filósofos mundanos. Ou então até mesmo filósofos cristãos ou sábios cristãos, até mesmo Paulo. Mas o problema é que eles estavam se firmando em homens e não em Deus. O problema é que eles estavam se baseando em homens, por isso eles falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tinha essa divisão, porque eles se baseavam em homens, eles não se baseavam em Deus. E uma vez que eles estavam acostumados a vivenciar isso no mundo, de pertencer a uma pessoa, de se basear em uma pessoa, eles queriam agora trazer esse mundo para dentro da igreja. Eles queriam trazer para dentro da igreja a imagem de um homem, um representante que fosse um filósofo, um sábio, o que seja, mas eles estavam se baseando em homens. E essa era a maneira que o mundo se comportava, que o mundo ensinava. E como Paulo ele vai combater essa ideia? E eu quero analisar alguns pontos com vocês hoje sobre a função do servo em relação a isso. E eu quero examinar alguns pontos importantes com vocês, que em primeiro lugar, o servo é um escravo sentenciado à morte. O verso 1 diz, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministro na língua portuguesa, ela vai apresentar algo muito importante, um papel importante na política. O ministro é aquele que está em um alto cargo na política.
É um cargo top. Quem aqui não quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem não quer ser pá lá da política? É um cargo legal. E quando o ministro ocupa uma posição política alta, dá a entender que dentro da igreja, o ministro também é alguém que ocupa um cargo de liderança. O ministro também é aquele que está à frente de um ministério, aquele que prega, aquele que fala, que conduz. Porém, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para definir o ministro, nos dá uma ideia totalmente diferente. Ele não quer dizer desse ministro que é o líder, que é o representante, que é o cara que está na frente, que é o cara que faz acontecer. A palavra grega que ele usa é uperetes, que significa um remador de galés. Essa palavra era utilizada pela classe mais simples de servos, antigamente. E os ministros são meros servos de Cristo. Eles não têm autoridade precedente deles mesmos. Não existe autoridade vinda do homem. O Tuco falando aqui não é autoridade do Tuco. Quem ministrou aqui não é autoridade da pessoa. Não é autoridade do pastor, não é autoridade de pessoas, mas é autoridade de Cristo nessa pessoa. E a palavra uperet só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Não aparece mais em outro lugar. E nos grandes navios romanos existiam as galés, que eram os porões que trabalhavam os escravos que já estavam sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte, eles prestavam um serviço antes de morrer. Eles tinham seus pés amarrados com correntes, e eles trabalhavam até a exaustão, debaixo de chicotada, apanhavam, sofriam até a morte. Paulo está dizendo para não colocarmos os nossos holofotes em um homem, porque importa que o homem nos considere como uns escravos que já estão sentenciados à morte, e não como os capitães do navio. O servo da igreja é um escravo já sentenciado à morte, que deve obedecer às ordens do capitão do navio, que é Jesus Cristo. Agora o grande problema é porque nós não estamos dispostos a morrer. A gente quer servir, mas quer continuar com essa vida que nós temos, que é carnal. Porém, um servo é um escravo já sentenciado à morte. O que eu quero dizer com isso? Paulo, quando ele estava pregando e ele decidiu ir para Éfeso, ele vai e faz sua caminhada até lá, e no meio do caminho ele encontra com um profeta, e o profeta chega para ele e fala assim: se você for para lá, você vai ser preso, você vai ser torturado, e você pode ser morto. E Paulo fala: mas essa visão foi uma visão que Deus me deu. E o profeta tenta debater com ele ali para ele não ir, mas ele não convence Paulo. Paulo fala: ainda que for preciso eu morrer, eu vou morrer em nome do meu Senhor Jesus Cristo. E ele vai e prega o evangelho, porque Paulo entendeu que ele era um escravo já sentenciado à morte. Uma história muito bacana, eu não lembro qual filme, qual guerra, não lembro, mas era um batalhão, tinha um general e tinha os soldados, e eles estavam dentro de um galpão, e eles tinham que sair dali e ir para a guerra, e lá já ia começar o bicho pegando na guerra. Obrigado, mano. E o bicho ia pegar. E no meio desses soldados tinha um cara lá, com medo, morrendo de medo. E o general vai lá, fala palavras de coragem, fala palavras, a gente vai conseguir, tal, não sei o quê. Na hora que abre o galpão, vai todo mundo e ele fica lá com medo. E o general chega para ele e fala assim: meu, por que você não foi? Ele falou assim: porque eu estou com medo, e eu não consigo entender a coragem deles de ir até lá sabendo que eles podem morrer. O general olha para ele e fala assim: não, você não entendeu. Aqueles caras, eles já entenderam que eles já estão mortos. Eles já estão indo para lá porque eles já sabem que estão mortos. E eles foram para cima sem medo, porque quem estava lá dentro ainda não tinha morrido. Ele estava
guardando a vida dele, ele estava amando a vida dele, as coisas materiais, a família. Ele não se desprendeu, porque ele ainda não tinha morrido. O servo é um escravo já sentenciado à morte. Não tenha medo de se desprender das coisas desse mundo, para cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo, para cumprir o que Jesus tem para você. Em segundo lugar, o servo é um mordomo que obedece às ordens do seu Senhor. Paulo agora ele usa uma nova figura. Ele diz que o servo é um mordomo. E a palavra grega usada por Paulo é oikonomos, que vem a nossa palavra mordomo. O ministro é um mordomo, aquele que toma conta da casa do seu senhor. E em relação ao dono da casa, um mordomo também é um escravo. Para o dono da casa, ele olha aquele mordomo como um escravo também. Mas para os outros servos, o mordomo é um superintendente. Ele está acima dos outros servos, porque ele está cuidando da casa do seu senhor. Porque o seu senhor confia nele para cuidar da casa. E o ministro, o servo, ele é um mordomo que toma conta da casa do senhor. Sua função é cuidar dos interesses do seu senhor. Ele cuida da alimentação da casa. Ele prestava contas ao seu senhor. Ele não prestava conta aos seus colegas, mas ele prestava conta ao seu senhor. É direto. E quando nós falamos sobre os mistérios de Deus, eles representam o Evangelho, a palavra. E o mordomo era a pessoa que cuidava da despensa, cuidava da dieta, cuidava da alimentação de toda a família. Ele era um administrador, um dirigente da casa, um escravo de confiança. E a palavra ela vai enfatizar que a pessoa recebe uma grande responsabilidade pela qual ela deve prestar contas. E o que isso vai nos ensinar? Não era competência do mordomo prover o alimento para a família. Essa era uma responsabilidade do dono da casa. Prover o alimento, colocar as coisas na despensa. Não era tarefa do mordomo prover isso. O servo do evangelho não tem que prover o alimento, porque esse alimento já foi providenciado. Esse alimento é a palavra de Deus. Compete ao mordomo servir a palavra de Deus. O servo não é o provedor, o servo ele é o garçom. Ele não coloca o alimento na despensa, mas ele prepara o alimento e serve o alimento. Ele não pode sonegar o alimento que está na despensa, ou mudar o alimento, ou tirar as coisas que estão ali e não usar, ou acrescentar algo que não foi que seu Senhor que colocou ali. Ele precisa ser íntegro, fiel, dando ao povo o mesmo alimento que o dono da casa colocou na despensa. Porém, sabemos que é possível ter na despensa os melhores produtos, os melhores alimentos, e mesmo assim ter na mesa a pior refeição. A competência do mordomo era pegar a riqueza de alimentos que estavam na despensa, que é a palavra de Deus, e preparar uma refeição saborosa, uma refeição boa, uma refeição que sustente para toda a casa. Porém, não é conveniente preparar a mesma refeição todos os dias. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é função do mordomo buscar a provisão, ou o que vai servir. Não é a função dele servir qualquer outro alimento que não fosse provido pelo seu Senhor. A palavra de Deus deve ser ensinada de formas variadas, sim. Paulo diz para ensinarmos todo o conselho de Deus em Atos 20 e 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Hoje nós não temos mais profetas,
Hoje nós não temos mais apóstolos como tinham as igrejas primitivas, como tinha a primeira igreja. Eles pregavam mensagens de revelação, sim. Quando os profetas diziam, assim diz o Senhor, eles estavam recebendo uma mensagem inspirada, inédita e nova da parte de Deus, nos dias atuais. Porém, nenhum homem e nenhuma mulher recebem mensagens novas de Deus. Tudo que Deus tem para nós, já está nas Escrituras. O texto diz, lá em Gálatas 1, do 6 ao 9, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que estamos pregando, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que aquele que recebestes, seja anátema. O evangelho é a Bíblia, nada mais. A pregação hoje, ela não é revelável, ela é expositiva. Você não acrescenta mais nada ao que está na palavra, mas expõe apenas o que está na palavra. Não recebemos mensagens novas, mas damos ao povo o conteúdo que o nosso Senhor já nos providenciou. A função do mordomo era servir as mesas com integridade. O servo não é um filósofo que cria a própria filosofia. Essa não é a função de um mordomo. Ele não cria uma doutrina, uma teologia ou uma ideia a fim de aplicar ela e ensinar ela. Cabe a ele transmitir o que ele recebeu. O texto diz em 1 Coríntios 15:3, no comecinho, Paulo sempre usa essa expressão, e vos entreguei o que também recebi. E o que é que ele recebeu? É o que está na palavra. O que é que você tem recebido? Qual tem sido a sua dedicação na palavra? O que você tem recebido da palavra? O problema é que a gente quer o evangelho e mais alguma coisa. A gente quer o evangelho mais um incentivo para eu continuar na igreja. A gente quer o evangelho mais e mais e mais. E eu preciso ser agradado, eu preciso ouvir palavras, eu preciso de revelação. O que Deus tinha para revelar sobre a sua vida está aqui. Você precisa mergulhar nisso aqui, para ser um mordomo íntegro e fiel da palavra, do alimento que Ele já nos deu. O dispenseiro não pode entregar o que ele não recebeu. Você não pode entregar algo a alguém, se você ainda não se alimentou disso. Sendo assim, nós não podemos mudar o alimento. Em terceiro lugar, o mordomo precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. A questão é que nós não queremos o evangelho e mais alguma coisa. A gente quer pregar o evangelho. Essa é a fidelidade. A função do mordomo não era agradar as demais pessoas da casa, mas era agradar o seu Senhor. 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. De acordo com a sabedoria dos gregos, de acordo com a sabedoria do mundo, as pessoas elas valorizam a popularidade e o sucesso. Mas Deus exige fidelidade. No dia em que formos prestar contas da nossa fidelidade, da nossa administração, os critérios que Deus vai pesar é a nossa fidelidade. Em quarto lugar, o mordomo está exposto ao julgamento.
Versículo 3: todavia a mim muito pouco se dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. O servo, que é um mordomo, ele passa por 3 crivos de julgamento. O primeiro é o julgamento do homem, o segundo é o julgamento da sua consciência, e o terceiro é o julgamento de Deus. E no versículo 3 diz: todavia a mim muito pouco se dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. O julgamento dos homens não é importante. Nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a Deus. Paulo está dizendo que se ele fosse servo de homens, ou procurasse agradar homens, ele não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O grande projeto do servo de Deus não é ser popular aos olhos dos homens, mas fiel diante de Deus. O grande problema do servo hoje é que ele tem medo de assumir compromisso, com medo do que as pessoas, o que o homem vai pensar dele. Vai pensar do seu passado, vai pensar da sua história, vai pensar das suas amizades. Uma vez eu vi um TikTok, olha aí, tem mensagem no TikTok também. Estava vendo um vídeo lá e apareceu, era uma ceninha, uma menina e um homossexual. E o homossexual chega para ela e fala assim: eu não vou na igreja porque falaram para mim que eu não posso ir na igreja, porque eu estou em pecado, porque isso e aquilo. E a menina olha para ele e fala assim: mas quem morreu por você? Essa pessoa que te falou isso ou Cristo? Porque não importa o julgamento dos homens, importa o que Cristo diz. Não importa o que as pessoas falam do seu passado, não importa se a base que as pessoas têm sobre você é o seu passado. Assim como a Kathleen falou aqui, venha como você está, para ser um mordomo, para ser um servo. Existe também o julgamento da consciência, e esse julgamento da consciência nos impede de olhar dessa forma que eu falei sobre o julgamento dos homens. Os filósofos gregos, como Platão, por exemplo, eles consideravam a consciência como o juiz máximo do homem. Se minha consciência está limpa, está tudo bem. Se eu estou com peso na consciência, não está tudo bem. Era mais ou menos isso. Se eu não estou conseguindo dormir à noite por alguma coisa que eu fiz, tem algum problema. Agora, se estou deitando a cabeça no travesseiro, tranquilão, está de boa. Mas para Paulo, a nossa consciência não pode ser o nosso juiz, apenas Deus. No versículo 3 e 4 diz: nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Paulo diz que os gregos e romanos estão errados com essa afirmação. Platão, ele estava equivocado com esse julgamento em relação à consciência. O nosso supremo juiz não é a nossa consciência. Nós podemos ser aprovados pela nossa consciência e reprovados por Deus. E o contrário também é verdade. Nós podemos estar com a nossa consciência nos reprovando, mas essa reprovação vem de Deus para você se consertar. Muitas vezes a gente está cheio de culpa, não consegue dormir, não consegue seguir a vida, não consegue se acertar, porque Deus está te lembrando: volta, se arrependa, conserta. E muitas vezes essa culpa vem de Deus. Agora, quando a culpa não vem de Deus, a gente fala assim: eu vou lá adorar a Deus? Para quê? Eu estou todo errado. Se eu for até lá, Deus não vai ouvir minha oração. Se eu for até lá, eu vou estar sendo hipócrita porque eu não cumpro as coisas que tem que cumprir. Ele carrega essa culpa que gera destruição, mas existe a culpa que gera restauração. E por último, o julgamento de Deus. No versículo 4. Pois quem me julga é o Senhor. Por que é que o julgamento de Deus é perfeito? Porque Deus é o único que conhece todas as circunstâncias e todas as motivações. O julgamento de Deus é final e perfeito. Não há falha no julgamento de Deus. Em quinto lugar,
a igreja precisa ter cuidado para não julgar os servos apressadamente. Paulo ele traz para a igreja de Coríntio 3 tipos de repreensões erradas que a gente faz em relação às pessoas, em relação aos servos de Deus. O primeiro é que nós julgamos na hora errada. O terceiro é que nós julgamos pelo critério errado. E o terceiro é que nós julgamos pelo motivo errado. E o primeiro cuidado que a igreja tem que ter é de não julgar os servos de Deus no tempo errado. Paulo diz que é errado julgar os servos de Deus fora do tempo, fora da hora. Paulo diz que somente na segunda vinda de Cristo é que se terá o julgamento final e perfeito. Esse é o momento que ele vai ser julgado. A gente não pode apressar isso. Porque geralmente a gente julga uma pessoa, a gente dá um julgamento sobre ela, e aquele não é o julgamento final e completo dela. A gente não conhece os planos de Deus, a gente não conhece a ação de Deus. Somente Deus pode julgar e conhecer o coração humano, pois só Ele vê o coração, só Ele sabe as motivações, só Ele sabe o que passa no coração. Em 1 Samuel 16:7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A gente está muito preocupado em ver o que uma pessoa aparenta para nós ser, e a gente julga ela baseado naquilo. Mas o Senhor, Ele examina o coração. E Ele sabe as intenções do coração. Ele sabe se aquele coração vai ser transformado. Ele sabe o que vai acontecer, se a obra vai acontecer naquela pessoa. O julgamento só pertence a Deus. Paulo, ele está combatendo a ideia da gente exercer um juízo e um julgamento precipitado dentro da igreja. E o segundo cuidado que a igreja precisa ter é de não julgar os servos de Deus pelo critério errado. Os coríntios, eles julgavam as pessoas pelas suas preferências, de quem eles queriam seguir ali. Se eles seguiam Paulo, eles eram julgados baseado nisso. Se eles seguiam Pedro, eles eram julgados baseado nisso. E se eles seguiam Apolo, eles eram julgados baseado nisso. Porém, Paulo diz que não devemos julgar uns aos outros por esses critérios. No versículo 6 diz, veja o que diz o apóstolo Paulo, essas coisas, irmãos, apliqueis figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e detrimento do outro. E o que significa ultrapassar o que está escrito? Se você tem que examinar alguém, se você tem que avaliar o comportamento de alguém, limite-se ao que está na Bíblia. A única base de avaliação que a gente tem é a palavra de Deus e não as nossas opiniões. A opinião que você tem sobre uma pessoa pouco importa, o que importa é a opinião que a Bíblia tem sobre ela. O que importa é a opinião que a palavra de Deus tem sobre essa pessoa. O que você acha, o que você fica sabendo, o que as pessoas te falam, não é critério. O único critério é a palavra. E a gente tem esse problema de buscar critérios, opiniões para julgar alguém, quando deveríamos usar a palavra, e achar que quando eu avalio alguém através da palavra, eu estou dizendo para onde ela vai e para onde ela não vai. Porém, existem 2 tipos de julgamento na Bíblia. Existe o julgamento de condenação. Esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. E isso não pertence a nós. E existe também o julgamento de discernimento. Eu julgo o que é certo e o que é errado através da Bíblia. Esse é o julgamento. É olhar e falar, isso é certo? Amém. Isso é errado? Vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Você precisa de ajuda? Você precisa de um abraço? Você precisa de alguém para te guiar? Você precisa de alguém para ser um apoio? O terceiro cuidado que a igreja precisa ter é de não julgar os servos de Deus com a motivação errada. O grupo de Paulo estava desprezando o grupo de Apolo, o grupo de Apolo estava desprezando o grupo de Pedro, e o grupo de Pedro estava desprezando algum outro grupo.
E a maneira mais horrível de se promover é criticando o meu irmão. Porque sempre que eu critico alguém, eu estou me promovendo. Sempre que eu falo mal de alguém, eu estou me promovendo. Sempre que eu começo a macular a imagem do outro, eu estou projetando a minha imagem para essa pessoa que eu estou contando. E essa é a motivação errada do julgamento. Não estamos na igreja de Deus competindo uns com os outros. Porque quando a gente fala mal do irmão, é porque a gente quer limpar a nossa barra. Quando a gente acha que o nosso irmão fez algo errado e a gente vai comentar, vai falar, você viu o que ele fez ali? É porque eu quero ficar de consciência limpa. Quando às vezes a gente pega o Antigo Testamento para ler, e começa a ver tudo aquilo de errado que o povo fazia. Davi, velho, só fez cagada, mano. Pega a história de Sansão, pega a história, só tem tragédia no Antigo Testamento da Bíblia. E muitas vezes a gente se pega lembrando dessas histórias para justificar o nosso erro. E aí a gente vai falar, eu fiz isso, mas você sabe, né? Davi também fez, mas era o homem segundo o coração de Deus. E fica arrumando desculpa, justificando o erro com o outro. Aí fica sabendo do irmão que fez algo que não deveria fazer. E ele usa aquele irmão, fala assim, você viu aquele irmão? Ele é voluntário na igreja, ele trabalha, ele faz isso e aquilo. Como é que pode, né? E o cara também está com a vida toda errada, mas ele fala aquilo para se sentir bem. Ele começa a olhar para o outro e fala assim, o outro está fazendo isso, eu não estou, hein? Essa é a motivação errada. Essa motivação em querer derrubar uns, a fim de erguer outros, ou a fim de me erguer, é totalmente carnal, mundana, e jamais será aprovada por Deus. Não basta apenas ter integridade na doutrina, é preciso também ter integridade nos relacionamentos. Seja fiel com o seu irmão. Seja fiel com o servo do Senhor. Seja fiel com aquele que está disposto a servir aqui dentro, a servir na obra. Se você tiver que avaliar alguém, limite-se à palavra de Deus. Hoje nós discutimos aqui e expomos todas as qualidades de um servo. Sobre ser um mordomo, sobre ser um escravo sentenciado à morte, sobre o julgamento, sobre qual que é o nosso dever como servo, quais são as marcas de um servo. E eu quis expor isso porque são coisas que a gente como servo vai passar. E vocês lembram que eu falei que um escravo, que o servo é um escravo já sentenciado à morte? Essas coisas que acontecem de julgamento, de ser machucado, de ser tratado de forma diferente, são as coisas que um escravo passa, figuradamente falando. O escravo ele apanha, o escravo ele sofre, o escravo ele tem castigo. E a gente acha que o servo do Senhor vai viver uma vida plena, sem problema, sem nada. Porém, eu postei uma frase ontem, de uma música que diz que o espinho vem para mostrar que nem tudo são flores. Quando a gente fala sobre ser servo, a gente tem que se desprender do que as pessoas pensam sobre nós. Temos que nos desprender da nossa reputação lá fora. Temos que nos desprender do nosso passado. Temos que nos desprender dos nossos bens materiais. Porém, a gente está preocupado com outras coisas. A gente não está preocupado em agradar o Senhor. A gente não está preocupado em servir o capitão do navio. A gente não está preocupado se o capitão do navio vai chegar no destino. A gente só olha para a gente. E quando eu falo sobre servir, é mais do que vir aqui, ser voluntário,
Você vir todo sábado, tá todo sábado aqui. Como a gente viu, o mordomo, ele leva a palavra. É esse servo que Deus procura. O servo que leve a palavra. Que seja uma testemunha da palavra de Deus. Que as pessoas olhem para ele e falem assim, esse é um servo de Deus. Só que você tem que lembrar que você já está morto. Não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive. A obra é de Cristo. Quem realiza é Cristo. Pouco importa o que eu vou perder, o que eu vou ganhar, o que vai acontecer se Cristo for glorificado, se o Evangelho for pregado. Gostaria de chamar a banda. Quando eu falo sobre servir, galera, há um tempo atrás, a gente estava numa vibe de avivamento. Estamos ainda, né? Acredito que Deus venha realizando o avivamento no nosso meio, desde o começo do ano. Só que, quando a gente pregou sobre avivamento, Deus nos trouxe palavras que nós precisaríamos de pessoas que fossem servos, que fossem mordomos, que pregassem a palavra. Porque o avivamento, ele sempre vai desembocar em evangelismo, em pregação do evangelho, em pregar a palavra, levar o evangelho para as pessoas, a salvação do perdido. Esse é o intuito do avivamento. E ser servo é pregar a palavra, como vimos hoje. E quando nós lemos naquele dia o texto que a seara verdadeiramente é grande e poucos são os trabalhadores, eu acredito que Deus mandou trabalhadores para nós. Deus mandou servos para nós. Deus mandou jovens para dentro da casa dele para fazer a obra, para realizar a obra. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Quando nós oramos por trabalhadores, eu acredito que nós fomos resposta da nossa própria oração. O Senhor levantou trabalhadores. E quando a gente fala que o servo é um escravo já sentenciado à morte, como diz no texto, é um envio, sem direito de retorno. Existe uma palavra, se eu não me engano é no grego, que é a palavra ekbalo, que é uma ordem de envio sem direito de retorno. É um envio que vai acabar na morte. Mas quem hoje está disposto a morrer em nome do avivamento que Deus quer realizar em nosso meio? Quem hoje está disposto a já entregar a sua vida em nome de Jesus, em nome do Evangelho? Quem já está disposto a se desprender das coisas desse mundo, a soltar as coisas que você valoriza tanto hoje, que você suou tanto para conquistar em prol do reino? Quem aqui está disposto a usar aquilo que Deus te deu, que Deus colocou na sua mão? Quem aqui está disposto a usar isso para pregar o Evangelho? Quem aqui está disposto a usar o trabalho como ferramenta da pregação do Evangelho? Quem aqui está disposto a usar a sua casa, a sua escola, a sua faculdade como um ambiente da pregação do Evangelho? Independente do que as pessoas vão pensar, porque isso é ser servo, é entregar a palavra, é levar a palavra, é servir a palavra que Deus nos deu. Deus nos deu uma palavra, que a seara verdadeiramente é grande e poucos são os trabalhadores. Orem para que o Senhor envie trabalhadores. Nós oramos. Nós cremos que estamos vivendo uma onda de avivamento. O avivamento ele teve início lá no dia de Pentecoste, quando os discípulos se reuniram, porque Jesus havia dado a ordem: esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Eles esperaram e eles foram revestidos de poder. Porém, seria muita ignorância da nossa parte acreditar que aquela ação do Espírito Santo parou por ali. Aquela ação do Espírito Santo, ela continua até hoje. Aquela ação do Espírito Santo não parou ali, e seria muita
loucura a gente falar que o que o Espírito Santo tinha para a igreja era só ali. A igreja continua, a igreja está viva, a igreja está de pé. A igreja de Deus, quando coloca Jesus Cristo no centro, nada pode derrubar a igreja de Deus. Os líderes vão embora, pastores morrem, pastores vão embora, pastores trocam, mas Jesus continua com a igreja de pé, porque a igreja é o povo mais forte da terra. O segundo avivamento que aconteceu foi na Reforma Protestante. A igreja na Inglaterra estava perdendo, na Inglaterra não, na Europa toda, estava perdendo a essência da palavra. Era uma palavra de mercado. O que era bom eles entregavam, o que trazia gente eles entregavam, o que fazia bem para eles mesmos eles entregavam. A igreja se corrompeu. Então vem Martinho Lutero, prega lá as 95 teses na porta da igreja protestante, e a palavra é renovada. E a palavra se ergue no meio das cinzas. Quando já tinham decretado falência do evangelho naquele lugar, Deus começou a acender alguns gravetos em chamas para incendiar aquela nação, e a palavra se manteve firme, porque o centro da igreja era Cristo naquele momento em que Lutero trouxe de volta a essência da palavra. Esse foi o segundo avivamento. Porém hoje nós estamos vivendo a terceira onda do avivamento. Uma onda marcada pela pregação do evangelho, pelo evangelismo, por pregar o amor, por pregar Jesus Cristo. Uma onda marcada pelos dons do Espírito Santo, pelo sobrenatural do Espírito Santo, por cura, por libertação. Uma onda marcada pelo martírio, pessoas que estão dispostas a morrer em prol do evangelho. Essa terceira onda vai ser marcada por isso, e nós estamos vivendo ela hoje. Eu queria que você começasse a orar por trabalhadores, começasse a orar por pessoas, começasse a orar para que Deus traga pessoas aqui neste lugar, que vão ser servos dispostos a morrer, servos, escravos já sentenciados à morte, para viver em Cristo, para pregar Cristo, para levar Jesus Cristo. E é para isso que estamos aqui hoje. Ele está te chamando para morrer, para ter vida em Cristo. Ele está te chamando para pregar o evangelho, seja necessário a morte, mas que pregue o evangelho, assim como Paulo decidiu não tratar de nenhum outro assunto a não ser Jesus Cristo. Decida hoje viver Jesus Cristo, pregar Jesus Cristo, se entregar aos pés de Jesus Cristo. Comece a clamar por isso essa noite, enquanto nós louvamos ao Senhor, amém? Comece a clamar nesse momento, para que Deus levante trabalhadores, para que Deus responda as nossas orações, para que Deus responda a sua oração através da sua vida, para que você seja a resposta de oração, para que Deus olhe para você e levante um servo, levante um missionário, levante um pastor, levante um ensinador da palavra, um discipulador, um pregador que vai trazer pessoas a se derramar diante dele, pessoas que vão gritar pelo nome dele, que vão viver por ele. Que nós sejamos resposta de oração hoje, que você possa estar aos pés da cruz, que você possa se render ao senhorio dele, que você possa se render ao senhorio de Cristo, que você possa se render à vontade dele, que ele possa te levar a lugares que você jamais imaginou, que ele possa te levar às nações, que ele possa te levar a países que são perseguidos, que ele possa usar a sua profissão para a glória dele, que ele possa usar a sua vida, que ele venha levantar jovens aqui no meio que venham conduzir a igreja de Cristo, a igreja triunfante de Cristo. Que nós sejamos resposta para essa nação, que nós sejamos a esperança, que elas possam ver Cristo em nós, que elas possam ver Cristo nas nossas atitudes, no nosso caminhar. Que você venha se entregar verdadeiramente, seja um servo, seja um ungido, se consagre, peça santificação, peça a graça de Deus, peça a purificação através do fogo dele. O Senhor tem
pessoa tem poder para mudar situações, independente da vida que você está vivendo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós vamos levar a graça de Deus às nações, pela cidade de Indaiatuba, pela nossa região, porque Ele quer nos usar, Ele quer nos acender, Ele quer fazer você pegar fogo. Queime diante de Deus em nome de